Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo bíblico do meio-dia. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12 e o versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 12 e o versículo de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12 e o versículo de número 22. Vamos lá. Mateus 12, 22 diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar-lhe os bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, para que possamos, nesta tarde, meditarmos na Tua palavra e que o Senhor possa nos edificar um pouco mais. E que nos dê a graça de colocarmos em prática aquelas verdades eternas que nos ensinam. Em nome de Cristo nós te pedimos e nós te oramos. Amém. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo. E a natureza do Espírito Santo está no centro do nosso estudo. Nós estamos estudando que o Espírito Santo, nós já vimos que ele possui os atributos da personalidade, intelecto, emoção e vontade. Nós já vimos que o Espírito Santo, ele chama a si mesmo de eu, então tem pronome pessoal. O Senhor Jesus chama o Espírito Santo de ele. E nós estamos agora na parte que diz que o Espírito Santo sofre ações pessoais, de mentir, de entristecer, de resistir, de apagar. E hoje nós vamos para a quinta, de blasfemar.
Hoje, 17/9/2020. 17/9/2020. Quinta-feira, 17/9/2020. Então eu leio o texto porque nós temos percebido que na teologia sistemática, muitas vezes a gente pinça, tira um texto de um contexto e acaba fazendo aquele texto base para a nossa teologia sem examinar o texto dentro do contexto. Então, um abraço a todos, um abraço fraterno, de irmão, para todos os que estão aí, nosso Jurandir, Ian, Júnior, pessoas que são amáveis, queridas, né? O Silane, essa turma boa, né? Que sempre nós estamos juntos, né? Nessa caminhada. Então, o nosso propósito é ensinar academicamente, ou seja, interpretar o texto e depois aplicar o texto sem alegorizar, para que a pessoa possa aprender e saiba como vivenciar, experienciar, tratar e fazer isso na prática. Então eu estou tentando aqui fazer para que serve a teologia. Como é que a gente pode estudar e ao mesmo tempo aplicar isso que a gente aprendeu, ir estudando e ir aplicando. Então até sugiro a você que está estudando conosco que tente repassar isso e crie um grupo de irmãos, amigos, no Zap, em qualquer rede social, ou mesmo na sua casa, tomando os devidos cuidados entre a família, para que você possa repassar e assim estar aprendendo e já colocando em prática. Então hoje nós vamos falar sobre blasfemar. Uma das ações que o Espírito Santo sofre como pessoa é que é possível blasfemar contra ele. Nós já vimos que é possível entristecê-lo, resisti-lo, extingui-lo, mentir a ele, e agora nós vamos ver hoje que é possível blasfemar. E todas essas coisas só se faz a uma pessoa. Então o Espírito Santo é uma pessoa. E aí eu li o texto anterior, e agora eu vou ler só o texto tirado do seu contexto. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O Webster, que é um teólogo, ele diz que blasfemar significa falar do Ser Supremo em termos de ímpia irreverência. Ultrajar ou falar repreensivamente de Deus, de Cristo ou do Espírito Santo. E blasfemar desse modo seria impossível se o objeto da irreverência não fosse pessoal. Então Jesus, qual é o contexto onde nós pensamos esse texto, e a teologia pinça, tira. Pinçar é um termo de você pegar aquela pinçazinha pequena e pá, puxar. Então o que acontece? Jesus ele está pregando e trouxeram-lhe um endemoniado surdo e mudo. Deus abençoe, Fernanda. Prazer tê-la aqui. Muito prazer. Então Jesus ele cura o surdo e o mudo. E as multidões, elas começam a conversar. E uns perguntam para os outros, será que este não é o filho de Davi, ou seja, o Messias prometido? O Salvador do mundo? E quando eles veem aqueles milagres, porque o surdo ouviu e falou,
Aí eles começam a aventar. Amém. Deus abençoe, Fernando. Deus abençoe sua família. Seja bem-vinda. De segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos essa live. E você é muito bem-vinda. E já faz parte das nossas orações. E desta família aqui. Seja bem-vinda. Então, Jesus está ali e o povo está começando a conversar. E essa conversa vai se espalhando. Será que ele não é o prometido? Será que ele não é o Salvador? E aí os fariseus, que eram a maior seita do judaísmo, o judaísmo estava dividido em várias seitas. Havia os saduceus, que eram os que detinham o sumo sacerdócio. Eles tinham a cultura grega, eles só acreditavam no Pentateuco. Deus abençoe. Nós também ficamos muito felizes, Fernanda, com a sua presença. Para nós, sempre que um irmão está aqui, é uma bênção do céu. Porque para isso essa live existe, para tentar trocarmos bênçãos de Deus. Vocês são bênçãos para mim e eu quero ser bênção para vocês. Fernando, aquilo que você não assistiu, você pode assistir no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças, ou aqui no meu Face. Todas ficam gravadas para que vocês possam assistir. Nós estamos numa série de estudos sobre o Espírito Santo, porque eu faço estudo por série, para que a pessoa possa aprender o máximo sobre determinado assunto. E agora nós estamos estudando sobre a personalidade do Espírito Santo, que ele é uma pessoa. Então nós já vimos que o Espírito Santo, ele pode se mentir ao Espírito Santo, ele sofre ações pessoais, pode se resistir, pode se entristecer, pode se apagar a sua obra e pode se blasfemar, que é o que nós estamos vendo hoje. Então nós vimos, os fariseus, eles são a maioria em Israel. Os saduceus são os ricos, os fariseus a classe média, são os artesãos. E os fariseus eram os mais influentes, porque eles eram os mais radicais. E os fariseus começam a ver que o povo está crendo em Jesus Cristo. E aí os fariseus, por inveja, dizem: não, ele não é o filho de Davi. Ele está fazendo isso por Belzebu, que é como eles chamavam o diabo, um dos títulos. E é pelo poder de Belzebu que ele faz isso. E aí Jesus diz: por quem... Jesus percebendo que eles estão dizendo isso, Jesus diz: olha, se Satanás está dividido, toda casa dividida não subsiste, todo reino dividido não subsiste. Se Satanás está dividido, se ele expulsa Satanás, como vocês estão dizendo, se eu estou expulsando pelo poder dele, então está dividido seu reino e não vai subsistir. E aí Jesus diz: então por quem expulsam vossos filhos? Porque naquela época, os filhos dos sacerdotes e os filhos dos religiosos, havia uma multidão de exorcistas ambulantes, que eram aqueles lá, filho de serva, de um sacerdote, que tentaram expulsar o demônio não saiu e os rasgou nos dias de Paulo. Então, nos dias de Jesus, era muito comum haver o exorcismo. Exo é uma preposição que quer dizer, é uma conjunção que quer dizer para fora de. Então, exorcismo é expulsar o demônio. Então, eles tinham muitas regras para expulsar os demônios. Eles viviam no meio do mundo. Os discípulos deles, os filhos, expulsando demônios. E eles tinham um monte de regras. Eles aprendiam o nome de deuses. E é tanto que quando eles ouviram Paulo expulsar de uma maneira tão simples, dizer em nome de Jesus, eles tentaram invocar o nome de Jesus. Então Jesus, sabendo que os filhos dos sacerdotes, que os discípulos dos fariseus, que os filhos dos fariseus, eles mesmos expulsaram demônio, Jesus disse: vocês estão dizendo que eu expulso demônio pelo poder de Belzebu. Então por quem expulsam vossos filhos? Então Jesus deixou eles numa situação vexatória. Jesus deixou
eles numa situação sem saída, porque eles teriam que dizer, olha, se nós dizemos que você expulsa demônios pelo diabo, nossos filhos também estão no mesmo caminho. E aí Jesus diz, olha, todo reino dividido não subsistirá. E aí Jesus diz, olha, mas quando o homem valente guarda a sua casa, em segurança está tudo que ele tem, mas sobrevindo outro mais valente, entra na sua casa e tira-lhe os bens. E aí Jesus chega e diz assim, olha, se alguém pecar contra o Filho do Homem, tem perdão. Mas se alguém pecar, blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão, nem neste século, nem no mundo vindouro, não há perdão. Então é possível blasfemar contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, é um dos temas mais discutidos, né, na teologia, sobre o que seria esta blasfêmia. Não é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é mostrar que é possível blasfemar do Espírito Santo. Mas vamos tentar, né, ajudar. Primeiro, quem blasfema contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma coisa consciente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o que a gente chama de pecado religioso. É de gente que conhece. Os fariseus conheciam a verdade e não queriam admitir que Jesus era o Messias. Então, alguns intérpretes pensam que hoje não é mais possível blasfemar contra o Espírito Santo, porque Jesus não está aqui falando, e Jesus não estando aqui falando, não é possível contradizer, atribuir o que Jesus está falando ao diabo. Então, alguns pensam que a blasfêmia contra o Espírito Santo era só naquela época. Outros dizem não. A blasfêmia não é contra Jesus, mas sim contra o Espírito Santo. Então é possível cometer esse pecado hoje. A pergunta é, o que é o pecado contra o Espírito Santo? E a resposta a gente começa a ver lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia um sacrifício para a pessoa que pecava. Então, no Antigo Testamento tinha dois tipos de pecado. O pecado que tinha perdão. Então, para este pecado que tinha perdão, se fazia um sacrifício. Então, estava prescrito na lei de Moisés. E para quase todos os tipos de pecado, havia um sacrifício. Se você ler o livro de Levítico, de 1 a 7, você vai ver que havia todo tipo de sacrifício ali. Havia o holocausto, que é olá, em hebraico. Havia a oferta de manjares, que é, certo, minhá. Havia a oferta pacífica, que é chamada de shelamima. E havia as duas últimas ofertas, que era Ratá e Yasham, certo? Que era oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Mas havia um pecado para o qual não havia sacrifício. E para este pecado era punido com a morte. Este pecado era punido com a morte, que era blasfemar de Deus. Então esse texto também fala da divindade do Espírito Santo. Porque blasfemar contra Deus no Antigo Testamento era um pecado para o qual não havia perdão, não havia sacrifício. E a condenação era a morte. Então, pecar contra o Espírito Santo também não há perdão. Isso significa que o Espírito Santo é divino, é Deus. Então, nós vamos ler aqui.
no Antigo Testamento, o pecado imperdoável. Em Números 15, 30 e 31 diz assim: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor, e será eliminado do meio do povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Para essa pessoa que desafiou a Deus, que afrontou a Deus, então é um pecado verbal. É um pecado de falar, desafiador, de chamar Deus para briga. Certo? É como eu sempre digo, é a formiga desafiando o elefante. É alguém ficar tão insano que ele resolve peitar a Deus. Então, no Antigo Testamento, quando uma pessoa fazia isso, ela era apedrejada. E tem mais aqui em Levítico 24, 16, assim: aquele que blasfemar, que era o pecado que não tinha perdão, o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Então, blasfemar de Deus no Antigo Testamento era ser morto. No Novo Testamento, blasfemar, falar mal, insultar, desafiar o Espírito Santo é uma obra sem perdão. E por que é uma obra sem perdão? Porque se você faz alguma coisa, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Na economia divina, economia é um termo que a teologia usa para dizer que cada pessoa na Trindade tem um papel. Cada pessoa na Trindade desempenha uma função. Então a função do Espírito Santo é a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém pecar contra Jesus Cristo, o Espírito Santo age na vida dele, ele arrepende-se, e todo aquele que se arrepende tem seus pecados perdoados. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo afastar-se-á dele, e ele jamais se arrependerá. Ele jamais terá a noção de que cometeu o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Rosalba, Deus te abençoe. Joanira, Deus abençoe, irmã Joanira. Um abraço para o Guaraí, para todo o povo aí, né, em Cacipés, para o seu rapaz, saudade de vocês. Então, pecar contra o Espírito Santo é tirar aquele que nos convence. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que tem muita gente sofrendo, pensando que pecou ou que blasfemou contra o Espírito Santo. Mas, quando você peca contra o Espírito Santo se afasta, deixa de agir na sua vida. Então a pessoa, ela fica inimiga de Deus, das coisas de Deus. O coração dela fica endurecido a tal ponto que ela não tem mais condição de voltar. Então essa pessoa não sente mais nada. Então, se você está triste, notícia boa. Recebe aí notícia boa. Né? Se você está triste, se você acha que pecou contra o Espírito Santo, se você está aí com medo, eu vou para o inferno porque eu pequei contra o Espírito Santo, é sinal que você não pecou. É sinal que você não, N-A-O-T, o advérbio de negação, não pecou.
Se você entristece, se você tem remorso, se você está com medo, é sinal que você não pecou. Por quê? Porque alguém que peca nem sente que pecou. Porque alguém que peca se volta contra Deus, seu coração fica tão duro que não quer mais saber de Deus nem das coisas, assim como os fariseus. O fariseu não estava preocupado se tinha ofendido ou não o Espírito Santo. O fariseu estava com raiva de Jesus e o que ele queria era ver Jesus na cruz. Então eles queriam destruir Jesus, eles não estavam num canto preocupados. Será que eu errei? Será que eu ofendi o Espírito Santo? Oh meu Deus, e agora o que será de mim? Eu estou perdido? Não. Os fariseus não sentiram nada, porque o coração deles estava petrificado, eles não tinham mais condição de voltar atrás. Quando eles estavam discutindo sobre Jesus, e Nicodemos tentou intervir em favor de Jesus, ele disse: não, tu conheces a lei, examina. Nenhum profeta veio da Galileia, e nem a Bíblia eles tinham estudado direito, porque Jonas era um profeta que havia vindo da Galileia. Certo? Então o que acontece? Quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, o coração dela fica tão duro que ela não quer mais saber das coisas de Deus. Ela não tem mais remorso. Ela não sente que pecou. Ela não fica mais triste com nada. Então, ela está afastada de Deus e se volta contra Deus. Então, se você está só triste, pensando que pecou, achando que perdeu sua salvação, tire essas coisas da cabeça, que o fato de você estar triste significa que o Espírito Santo age na sua vida. O fato de você estar preocupado com Deus significa que você não pecou contra o Espírito Santo. O fato de você se arrepender e querer ir morar no céu significa que você não pecou. Porque se você tivesse pecado, você não teria nenhum desses problemas. Quem peca contra o Espírito Santo não sente mais nada. Não está mais nem aí, não tem remorso, não tem mais nada. O coração dele endureceu, virou pedra. Você pode falar, que eles não vão ouvir. O fariseu endureceu o coração de tal maneira que quando Jesus está morto, eles passam pela cruz e dizem: desce daí. Não disse que era filho de Deus? Então, pecado contra o Espírito Santo é desafiar o Espírito Santo. Certo? Pecado contra o Espírito Santo é uma resistência contínua. Pecado contra o Espírito Santo é quando a pessoa desafia o Espírito Santo. E esse desafio é feito por gente que já entristeceu o Espírito Santo. É feito por gente que não quer servir a Deus. É feito por gente que o seu coração está endurecido. Por isso que eu sempre leio os textos dentro do seu contexto. Então, hoje nós estamos vendo que eles falaram mal. Eles atribuíram ao diabo uma obra que eles tinham certeza que era do Espírito Santo. E por que eles fizeram isso? Por causa do estado do coração. Porque eles nunca permitiram que o Espírito Santo agisse em suas vidas. Porque a gente tem que ver o contexto. Porque numa sala de aula a gente dá o texto e devido à exiguidade do tempo, a gente dá o texto e diz: olha, está aqui. É possível blasfemar contra o Espírito Santo. Mas a gente não tem tempo hábil para ver o contexto. Então, como é o contexto onde esse texto foi proferido? Diz que trouxeram endemoniado, cego e mudo. E Jesus curou de tal modo que ele falava e via. Corrigindo, eu disse que era surdo e mudo, era cego e mudo. De modo
que o mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Foi isso. Se você examinar a Bíblia e a vida, você vai ver que cada ação tem seus desdobramentos. Então, trouxeram um cego, que além de cego era mudo, e essa doença era provocada por um demônio, era algo espiritual, e Jesus repreendeu o demônio, e o homem ficou enxergando e vendo. Essa é a ação. Quais são os desdobramentos? Qual é a repercussão? É como você está na beira de um lago e você atira uma pedra dentro daquele lago. Aquele lago vai começar a fazer uma espécie de onda, uma onda atrás da outra. Então você fez uma ação de jogar a pedra e vai haver os desdobramentos. Então Jesus fez uma ação de curar. E agora, quais são os desdobramentos? O povo começa a se perguntar. Jesus estava dizendo que era o Messias. Todo mundo estava esperando o Messias. E com esse sinal miraculoso, maravilhoso, o povo começa a imaginar Jesus como o Messias. Começa a aventar a possibilidade de Jesus ser o Messias. Então o povo pergunta, não é este o filho de Davi? Então começam a se perguntar, então começa aquela conversa no meio da multidão. Rapaz, olha, nós vimos um milagre. Será que esse homem aí não é o prometido? Não é o Filho de Deus que nós esperamos há tanto tempo? Não é o rei prometido, o descendente de Davi que vai sentar no nosso trono e que vai cumprir todas as nossas esperanças? Só que quando a multidão começa a falar isso, incomoda os fariseus. Que era, como eu disse, uma seita do judaísmo. Então os fariseus não podiam engolir essa, porque eles não queriam ouvir. Eles estavam ensurdecidos e fecharam os olhos para não ouvirem. Eles não queriam ouvir, por isso blasfemaram. Por isso Jesus os alertou. Então, olha o que os fariseus disseram. Mas os fariseus, mas é uma conjunção adversativa, que é o contrário do que o povo estava dizendo. O povo estava dizendo, será que esse homem aí não é o Messias? Não é o Hamashia? Não é o prometido? Não é o filho de Davi, o nosso rei? Será? Então agora há uma possibilidade de crer em Jesus. Mas imediatamente os judeus, os fariseus querem abafar esse início de fé. Mas os fariseus, ouvindo isso, ouvindo o que o povo estava dizendo, será que ele é o Messias? Diziam. Então, os fariseus diziam o oposto. Este não expulsa demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Então, eles tentaram matar a fé no seu nascedouro. Então, gente que resiste ao Espírito Santo, gente que blasfema contra o Espírito Santo, é gente que é inimiga da fé. É gente que se opõe à fé do Cristo. É gente que não admite que Jesus é o Filho de Deus, o enviado. É gente que destrói a fé dos outros. É gente que não se contenta, que não fica feliz quando alguém crê em Jesus Cristo. Se você olhar por todo o Novo Testamento, os fariseus vão estar sempre com raiva. Desculpa, meu nariz hoje está horrível. Com raiva quando alguém se converte. Por isso Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. E do filho que ficou em casa com raiva, porque o pai recebeu o mais novo, que era errado. Então, tome cuidado, porque geralmente, quando uma pessoa se opõe ao Evangelho,
se opõe à fé em Cristo, ela está se opondo também ao Espírito Santo. Quando alguém tenta destruir a fé de alguém no seu nascedouro, esta pessoa está agindo contra o Espírito Santo. Ela ainda não blasfemou, mas ela já está no caminho. E quantas pessoas há que chegam em casa felizes, alegres, porque encontraram a Jesus Cristo, porque ouviram falar da fé. E aí tem um monte de gente que, porque possui uma religião diferente, sai na perseguição a essa pessoa. Bota para fora de casa, trata como se fosse um inimigo, acha que a pessoa é um traidor. Eu já tenho visto isso nesses meus 30 anos de pastorado e de ensino. Pessoas que sofrem por causa da fé em Cristo, porque se converteram ao Evangelho, são expulsas, são perseguidas. E Jesus diz: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quanta gente que não se diz de Deus e que deveria ficar feliz quando um filho chega, quando um irmão chega e diz: olha, eu ouvi falar de Jesus, estou pensando em me converter, estou pensando em frequentar uma igreja evangélica, e todo mundo se volta contra ele. Eu já vi pessoas que dizem: ah, pastor. Uma vez uma mulher me procurou, o marido dela estava na igreja, e ela infernizou ele de todo jeito. E um dia ele me procurou e disse: pastor, eu estou que não aguento mais. Eu disse: que foi? Ele disse: minha mulher vive dizendo que preferia quando eu bebia, quando eu batia nela, quando eu arrumava as amantes. Ela preferia quando eu vivia na farra, que passava 3 dias fora de casa, do que eu agora aqui na igreja, servindo a Deus. E um dia ele não aguentou mais e voltou para a farra. E aí, quando ela percebeu que estava sofrendo, ela e a família, ela correu para me procurar. E pediu ajuda: pastor, pelo amor de Deus, procure meu marido, ele está horrível. Me deu uma vontade enorme de dizer: a senhora não disse que preferia ele daquele jeito do que ele na fé? Porque na Bíblia tem a lei da semeadura e da colheita, que você planta, você colhe. Paulo diz: o que o homem plantar, isso ele vai colher. Então ela se opôs à obra do Espírito Santo. E ai do pai, da mãe, da mulher, do líder religioso, que se opõe a uma pessoa que se converte a Jesus Cristo. Porque se opor à conversão em Jesus Cristo é se opor ao Espírito Santo. É coisa séria. É o começo de uma história que não vai dar certo. É o começo de uma história que vai acabar mal. É perseguir quem crê em Jesus Cristo. Por quê? Porque o trabalho do Espírito Santo é justamente esse: levar pessoas a Jesus Cristo. Converter pessoas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Colocar estas pessoas em submissão, em sintonia com Jesus Cristo. Logo, se alguém se opõe à conversão, está se opondo, está se colocando no caminho, está obstaculando, ou seja, se tornando um obstáculo contra a obra do Espírito Santo. E aí começou o caminho perigoso. E aí essas pessoas, por inveja, disseram: não.
quem faz isso não é Deus. Quem está fazendo isso, ele está fazendo isso pelo poder do diabo. Por quê? Porque eles amavam tanto a religião que não tinham mais, não se permitiam pensar, não se permitiam ouvir. Então a segunda coisa, a primeira é tentar perseguir, matar a fé de quem quer crer em Cristo. Dou um conselho: não se meta com quem quer crer em Cristo. Não, como nós dizemos aqui no Ceará, não bula. Não mexa. Não persiga. Porque você vai estar se opondo não àquela pessoa, não à religião, mas ao Espírito Santo que a levou para lá. Segunda coisa, aquele povo não se deu a religião deles impediu, a religiosidade deles impediu qualquer alternativa contrária. Eles estavam tão cegos pela religião que eles não conseguiam ver Deus agindo. Que tudo que fosse fora da religião deles era do diabo. Que tudo que não batesse, que não rezasse pela cartilha deles, era do diabo. Então eles tinham isso. Olha, nossa religião é essa, e tudo que não vier por aqui nesses quadradinhos é do diabo. Então, se esse Jesus não é fariseu, se ele não reza pela nossa cartilha, se ele pensa diferente, a conclusão é óbvia: ele deve ser do diabo. Então, o religioso é alguém que corre um perigo enorme, porque muitas vezes a religião, ela impede que você ouça o outro lado. Ela impede que você pense, que você ouça, que você seja alguém que tenha um senso crítico, que você ouça o outro lado. Eu estudo todo tipo de teologia. Eu estudo a teologia católica, eu estudo como pensam os mórmons, as testemunhas de Jeová, as grandes religiões, o hinduísmo, os muçulmanos, para que eu saiba como pensa o outro, para que eu saiba se, porque nenhuma religião é completamente errada. Toda religião tem seus acertos e seus erros. O grande problema de cada religião é a questão da essência. É aquilo que é o coração da religião. Então, pelo coração da religião, aquilo que é principal, primordial, indispensável e prioridade total, por isso a gente julga. Assis, Deus abençoe Assis. Patsioga. Então, o que acontece? Aquele povo agora, eles tinham uma religião. Então, todo mundo tinha que andar do jeito dos fariseus. Não andou, é do diabo. Então, eu e você temos que ter a cabeça aberta. E temos que dizer: eu tenho minha religião. Eu tenho minhas convicções. Mas por que eu não posso ouvir o outro? Porque é por isso que nós temos as guerras aí. Porque um fala e o outro fala, mas ninguém ouve. Cada um parte do pressuposto que está com a verdade. Então não ouve o outro lado, não há diálogo. Há monólogo. Diá vem de dois.
logos, palavra. Então são duas pessoas falando, uma fala, a outra ouve. Mono é um, logo, palavra. Então monólogo é um só falando. Então por que nós temos tanta guerra hoje, tanto desentendimento, tanto conflito? Tanta gente nas redes sociais se atacando. Você bota aí, você vê, é porque dá ibope. O fulano fala do Beltrano, que fala do Cicrano, que dá a resposta, aí o pessoal coloca assim, para tocar fogo. O pessoal é mau, perverso. Bota assim, o pastor fulano de tal arrasou com o padre. Aí o outro vai e diz assim, o padre humilhou o pastor. Você vê nas legendas. E o pior é que tem um monte de gente que diz que é cristão e que ainda ouve essas coisas. Porque eles são tão ligados assim que é assim, se não andar como católico, é do diabo. Se não andar como crente, é do cão. Eles são incapazes de ouvir o outro. Aí você vê essa guerra entre algumas lideranças e liderança LGBT. Um fala de um lado, que odeia a Bíblia, que está disposto a pegar em arma. Do outro lado, o outro responde, mas nós vamos lutar e vamos levar um monte de gente. Porque ninguém ouve. Porque está todo mundo partindo do pressuposto de que eu estou certo, você está errado. Então, eu tenho que acabar com você. Ninguém quer ouvir. Então, os fariseus não queriam ouvir a Jesus Cristo. Se eles tivessem parado, espera aí, vamos ouvir esse homem. Se eles tivessem dito, Senhor, é o seguinte, nós não cremos no Senhor não, mas nós vamos te dar uma chance de falar. O Senhor vai falar e nós vamos ouvir, nós vamos conferir aqui com as Escrituras. A vida dele teria mudado. Mas as crenças deles, a certeza deles, impedia que eles dessem uma oportunidade de ouvir o outro. E aí o outro era sempre do diabo. Eles eram sempre de Deus. Porque o grande problema é esse. Nós somos de Deus, o outro é do cão. A religião é sempre assim. Nós somos de Deus. Quem participa aqui do nosso grupinho, do clube celestial, nós somos de Deus. Quem não participa é do cão, é do diabo. Então era isso. Eu acho que é Halas. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus abençoe. Sei que Santiago. Hala Santiago. Eu acho que é assim. Tomara que eu tenha lido o seu nome correto. Seja muito bem-vinda. Deus abençoe você e a sua família. De segunda a sexta, eu conto com a sua presença nessa live. Então, o grande problema é que religião é assim. A pessoa é ensinada daquele jeito que acha que todo mundo que não está ali é do diabo. É do cão, é filho do diabo. Então os fariseus achavam que Jesus era do diabo porque não rezava pela cartilha deles. E quando a gente começa a dizer assim, rapaz, olha, eu tenho as minhas convicções, eu defendo a minha fé, eu creio na minha fé, mas eu estou disposto a ouvir o outro, a ouvir a argumentação dele, o que ele crê, o que ele diz. Aí a gente usa o senso crítico. Religião, ela aliena. Religião aliena, faz com que as pessoas parecem que estão hipnotizadas. Elas são incapazes, e a religião que Cristo ensinou é uma religião que faz a pessoa pensar. Ela não aliena. O verdadeiro cristianismo não nos aliena. O verdadeiro cristianismo nos torna seres pensantes. Seres que eles falam, eu vou ouvir. Eu vou ouvir o contraditório. Mas os fariseus não davam essa alternativa. Porque eles estavam alienados. Só eles estavam certos. O mundo inteiro era do diabo. Então, assunto cerrado. Nada de diálogo.
Então hoje, por falta de diálogo, nós temos guerras, infelizmente, dentro de casa. Nós temos guerra entre marido e mulher, entre irmão e irmã, entre segmentos da sociedade, entre países, por falta de um tentar compreender o outro, de um tentar ver o outro. E isso é coisa que você vai acabar entrando por um caminho. Primeiro, tentar destruir a fé de quem quer crer em Cristo. É se opor ao Espírito Santo. Segundo, se achar o dono da verdade. Achar que só você é de Deus e o resto é tudo do diabo. E achar que a gente pode botar Deus dentro de uma caixa, dentro da nossa religião, e que ele cabe ali. E achar, pronto, Deus é nosso, Deus é minha propriedade de mais ninguém. Então ele só quer a mim e o outro não. Esse é o segundo erro. É não ouvir. É dizer, como Deus está dentro da minha caixa, então eu olho para dentro da minha caixa e eu vejo Deus. E ele me diz tudo, ele já me disse tudo que eu ouvi. Então não há espaço para eu ouvir mais ninguém, a mais ninguém. E aí Jesus, percebendo que esses homens estão embrutecidos, alienados, cegos, Jesus diz. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então Jesus chama aquele povo para a razão. Jesus tenta tirar aquele povo da alienação, levando-os a pensar, a refletir. E sabe por que muita gente acaba blasfemando contra o Espírito Santo? Acaba rejeitando a obra do Espírito Santo em suas vidas? Porque não reflete, não pensa. Porque não usa a razão. Porque se aliena. Porque fica tão cego. E o pior, é cego achando que enxerga. É gente que desconhece achando que já sabe tudo. Isso é o pior. Jesus chega e diz assim: pessoal, vamos pensar juntos. Se um reino se divide contra si mesmo, ou uma família, uma casa, que é a palavra oikos, se divide contra si mesmo, não vai subsistir. Jesus diz: ó, se dentro de um reino começa uma guerra civil, uma guerra interna, todo mundo se matando, esse reino vai se acabar, porque está brigando contra si mesmo. Se acontece isso dentro de um lugar menor, dentro de uma casa, essa família vai se acabar. É ou não é? Todo mundo diria verdade. Então Jesus agora apela para que eles pensem, para que eles raciocinem. Aí Jesus sabe que eles vão concordar. E se um reino se divide e começa a brigar entre si, vão se matar. E se uma casa começa a se dividir e brigar entre si, vão se matar. Então aquela casa vai desaparecer, aquela família vai se acabar. Aí Jesus conclui. Jesus é alguém que usa a inteligência, usa a cabeça. Jesus diz: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Jesus diz: os filhos de vocês nunca pararam para pensar que os filhos de vocês andam expulsando demônios? Que os discípulos de vocês também expulsam demônios? Então quer dizer que só eu sou por Beelzebul e eles? Eles expulsam por quê? Porque na religião é assim: quem é do meu lado é de Deus, quem é do outro lado é do diabo. É assim.
A pessoa só é contra enquanto não tem alguém dentro de casa ruim. E aí ele diz assim: portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus diz: os filhos de vocês é que vão dizer que vocês estão errados. Os filhos de vocês que fazem obras semelhantes a que eu estou fazendo, vão julgar vocês. Aí eles começam, mas nada, não há como chamar esse povo à razão. Então a terceira coisa para alguém ofender o Espírito Santo é a pessoa não querer usar a razão. Ser tão cega, tão endurecida de coração, que não há argumento que a convença. Ela é tão endurecida que você pode usar o argumento que for. Você pode usar e dizer assim: teu filho está fazendo a mesma coisa que eu, que ele não acredita. É pessoa que está tão convencida de uma coisa que ela não acredita em nada mais. Nós temos hoje gente assim. Um monte de gente que está tão cego pela ciência que nada que não for científico ele não crê. Um monte de gente que está tão fanatizado pelas coisas espirituais que nada que for científico ele crê. Que eles já estão dizendo que a vacina é a marca da besta, por isso não vão tomar. Não é a marca da besta. Tome a vacina. Quem dera que já tivessem feito uma vacina. Mas já tem gente dizendo: eu não vou tomar, porque a vacina é a marca da besta. É não, se você pensa assim, é a marca do besta. É porque você é besta, infelizmente. É porque você não pensa. É porque o maluco espalhou isso e você comprou a ideia, porque você não usa a razão. Porque você não pensa por si. Porque você não usa o senso crítico. Porque você é massa de manobra. Porque o que as pessoas dizem você compra e tem como verdade. Então, esse povo aqui é um povo que não quer ser chamado à realidade. Eles querem viver no mundo da fantasia. É o lado deles. É assim, a militância evangélica que é contra o movimento LGBT só vê o lado deles. É contra a família, vamos defender a família. E o pobre do homossexual é que leva a peia. Já os militantes do lado LGBT querem acabar com todo mundo, tão dispostos a pegar em arma. E blasfemam da Bíblia e jogam a Bíblia no chão e fazem coisas horríveis com os objetos da fé. E aí, o que acontece? Não há diálogo. Está todo mundo alienado. Está todo mundo em alfa. Cada um está no seu planeta diferente. É a guerra dos planetas. Cada um, eu tenho a minha verdade e o outro está errado. Eu tenho a minha verdade. Então, esses pastores aí são do diabo? Não, aqueles homossexuais são do diabo e ninguém se entende. E um briga com o outro e o outro briga com um e dá uma confusão e vão acabar se matando. E o pior é que tem gente que não tem nada a ver com isso, que está sofrendo por conta dessa briga de gente que não quer ser chamada à razão. Diz assim: vamos ouvir o que o outro diz, rapaz. Porque cada pessoa tem o direito de viver como bem quiser. Vai dar conta a Deus, meu. Eu tenho o direito de viver a minha fé. Você tem o direito de viver como você quiser. Certo? O que é inadmissível é querer impor
a você a minha fé e você querer impor a mim e a meus filhos como nós devemos viver. Aí é diferente. Mas fazer o que quer, cada um faz o que quer, vai dar conta a Deus. Então esse povo não adiantava você dialogar com eles, não adiantava você chamá-los à razão, porque eles estavam em alvo. Estavam mais para marcianos. Aí Jesus chega e diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Jesus, mesmo com toda a cegueira deles, com todo o jeito de não querer e não aceitar que Jesus era o rei e que o rei não estava presente, Jesus disse: olha, estou deixando para vocês uma evidência de que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus se manifesta na história quando tira os demônios. Até então os demônios estavam fazendo a festa. E Jesus chega e diz: olha, chegou o reino e os demônios estão saindo. E as pessoas estão entrando no reino, e quem entra no reino está sendo possuída pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, o demônio pula pela janela. Porque a melhor maneira de você libertar alguém é colocar o Espírito Santo na vida dela. Porque na hora que o Espírito Santo... Tem gente que as igrejas são malvadas, perversas. Vem que a pessoa não pode ouvir nem sequer o nome de Jesus, que já vai caindo, já vai se manifestando. E aí eles gostam de ter aquela pessoa ali no culto, porque sabe que na hora que eles começarem a orar, o bicho vai gritar. E aquela pessoa, coitada, todas as vezes que vai para as reuniões, ela cai. Eles nunca expulsam. Por quê? Porque eles nem têm Bíblia, eles estão preocupados em enriquecer as pessoas. E as pessoas estão preocupadas em se libertar, não estão. Estão preocupadas em enriquecer, em arrumar homem, mulher. E aí eles são sempre endemoniados. Por quê? Porque Jesus não entrou no coração. Mas à medida em que o Espírito Santo entra na mente, à medida em que alguém compreende a palavra de Deus, à medida em que alguém se submete a Jesus Cristo, o diabo pula pela janela. Não tem diabo que fique quando o Espírito Santo entra. Então Jesus disse: olha, eu expulso demônios pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra no coração e tira os demônios. Então, tem duas coisas. Se o Espírito Santo está, os demônios não estão. Mas se o Espírito Santo não está, os demônios estão. E aí Jesus diz: ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar-lhe os bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espada. Jesus disse: eu vou falar para vocês outra coisa, para tentar chamar vocês à realidade. Imaginem um homem valente, soldado, que está guardando uma casa. Ele foi incumbido de guardar uma casa. Então, enquanto ele estiver ali, tudo que está dentro da casa está guardado, está protegido. Mas se vier alguém que for muito mais hábil do que ele, muito mais valente do que ele, muito mais forte do que ele, e vencendo, tomou aquela casa. E agora pode tirar os bens dele, porque o venceu. Então Jesus está dizendo que ele é mais forte do que o diabo. Que se ele está expulsando os demônios, é porque o corpo daquele cego não era dos demônios. É porque agora Jesus está libertando os seres humanos. Jesus agora está implantando o reino de Deus. E agora ninguém precisa ser mais do diabo, ninguém precisa estar mais no domínio diabólico. Porque Jesus é o mais valente. Porque Jesus é o mais forte. Ninguém precisa ficar com medo mais de feitiço. Porque Jesus é o mais forte.
E o Espírito Santo que entra faz o outro fugir. E aí Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Jesus diz que não há neutralidade. Ou você passa para o lado de Jesus e se envolve com as coisas dele, procura saber o que ele gosta, o que ele não gosta, e fazer sua vontade, ou você está do lado do diabo. E aí Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você ajunta comigo, você passa para o meu lado, ou não. Então Jesus está dizendo isso. Olha, os fariseus, ou vocês vêm para o meu lado, ou vocês são contra mim. Não há meio termo. Tem gente que acha que pode ficar em cima do muro. Não, eu gosto de ouvir a pregação, eu gosto de ouvir determinado pastor, eu gosto daquele louvor. Mas você não tem que gostar, você tem que se arrepender e Jesus passar a gostar da sua nova vida. Porque eu e você podemos gostar de muita coisa e não querer aquela coisa na nossa casa. Certo? Aí Jesus diz, portanto, agora ele vai concluir. Eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus diz, olha, vocês estão de coração duro. Vocês já tentaram matar a fé no nascedouro. Vocês estão alienados achando que estão com a razão, por isso vocês acham que pode dizer o que você bem quer. Vocês não são abertos para o diálogo. Vocês estão hermeticamente fechados. Vocês se acham os donos da verdade. Vocês nem perceberam que se eu estou expulsando demônio é porque eu sou maior que o demônio. É que eu sou o mais valente, o mais forte. Vocês nem perceberam isso. E que eu estou fazendo isso pelo poder não do diabo, como vocês pensam, mas do Espírito Santo. E aí Jesus diz, portanto, agora eu vou dar um aviso para vocês. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Nem neste século, que o judeu dividiu o mundo em duas fases. Agora e o futuro. Nem no futuro. Aí se alguém pecar contra o Filho, o Espírito Santo, essa pessoa terá perdão. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, porque na economia divina, nos papéis, Lica Pontes, Deus abençoe, seja bem-vinda, Deus abençoe, um prazer. Então, na economia divina é o seguinte, cada um tem um papel, o papel do Espírito Santo é de convencer o homem do pecado. Então, quando você peca contra o Filho, o Espírito Santo vem e diz assim, olha, você está perdido, você errou, você sente remorso, você se arrepende, aí você pede perdão, e toda pessoa que pede perdão, recebe perdão. Porque eu aprendi na vida que existe uma palavra milagrosa, que resolve quase todos os problemas, para não dizer todos, chama-se perdão. É que quando um marido e uma mulher estão brigados, basta um perdão. É que quando um irmão e uma irmã estão brigados, basta um perdão. Basta pedir ou dar um perdão. É que quando eu e você estamos de mal com Deus e pisamos na bola, basta pedir um perdão. Então essa palavra perdão é uma palavra poderosa que pode transformar a nossa vida. Então Jesus disse, se alguém pecar contra o Filho, vai se arrepender, vai pedir perdão, o Espírito Santo vai tocar nele. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, ele vai sair de perto de você. E vai deixar de agir na sua vida. E deixando de agir na sua vida, seu coração vai endurecer. Você não vai ter consciência de pecado. Você não vai se arrepender. E não se arrependendo, não vai pedir perdão. E não pedindo perdão, claro, não será perdoado. Nem agora, nem nunca. Então tem gente que está abusando da bondade de Deus. Jesus não disse claramente que os fariseus cometeram. Mas ele diz que os fariseus estão no caminho. Os fariseus deviam ter cuidado. Eu quero dizer para você hoje, o Espírito Santo é uma pessoa.
pode se blasfemar contra ele. Mas essa blasfêmia não começa da noite para o dia. Essa blasfêmia começa quando a gente tem um coração mau, que tenta apartar da fé aqueles que querem crer. Que tenta matar a fé em Jesus no seu nascedor. Que se opõe só porque a pessoa mudou de religião e não está mais na nossa. A segunda coisa é quando nós temos uma religião que aliena. Que a gente imagina que está tudo certo e que Deus está ali dentro da nossa caixinha, que Deus é só nosso, então nós somos de Deus e o resto é do diabo. A terceira coisa é quando a gente não dialoga mais. É quando a gente não usa mais a razão. É onde a gente está tão cego que a gente fecha os olhos e tapa os ouvidos para qualquer outra coisa. Que não adianta nos dar conselho, que não adianta nos chamar para a razão. Assim como Jesus chama aquele povo, mas eles não querem ouvir, eles não querem parar para pensar. Pensa, será? E a quarta coisa é quando a gente começa a ignorar a realidade. É quando a gente começa a ver, rapaz, ele está fazendo isso, mas os meus filhos estão fazendo também. E nos meus filhos eu acho bonito, nos meus filhos eu acho que é Deus operando. Então eu estou muito orgulhoso do meu filho, porque o meu filho está fazendo isso, então eu acho que Deus está operando. Mas esse Jesus aí não pode, está fazendo a mesma coisa, mas não pode ser Deus. Porque quando é com a gente é do bem, quando é com o outro é do diabo. E aí Jesus chega para eles e diz, olha, se vocês ofenderem aquele que é capaz de convencer vocês, está tudo acabado. Se vocês blasfemarem e tirarem o Espírito Santo da vida de vocês, vocês nunca mais vão se arrepender. E vocês não vão ter perdão. Mas hoje, o Espírito Santo ainda quer mostrar a você, sendo ele uma pessoa e tendo como papel principal convencer a mim e a você do pecado, dizer que nós somos pecadores, da justiça, que eu e você podemos ser justificados, perdoados, salvos em Jesus Cristo, e do juízo, que o diabo já está julgado. Então o papel do Espírito Santo é nos convencer. E hoje o Espírito Santo mais uma vez te chama. E hoje, se você está ouvindo, está participando dessa live, é porque o Espírito Santo tocou em seu coração. E Ele quer que você se arrependa. E Ele quer que você mude. E Ele quer que você creia em Jesus Cristo. E Ele quer que você saiba que o reino de Deus chegou. E que o Espírito Santo agora está pegando pessoas, tirando-as do poder das trevas e colocando debaixo do poder do meu Senhor Jesus Cristo. E fazendo você pensar. E dizer assim, rapaz, sabe que isso é verdade? Então pense naquilo que você ouviu essa tarde. Rumine isso. Não deixe que essas palavras saiam assim que eu encerrar aqui agora. Mas fique pensando nisso. Se dê a oportunidade de pensar e dizer, será que esse homem está falando a verdade? Você que vai me ouvir por qualquer rede social, pense. Certo? E receba hoje Jesus Cristo como seu Senhor. Arrependa-se dos seus pecados e receba Jesus Cristo. Irmã Joanira, Deus abençoe. A irmã Joanira Guaraí. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo e você estará na direção do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa e Ele quer morar na sua vida. E Ele quer ser teu companheiro. E Ele quer ser teu amigo de todas as horas. E Ele quer revelar Jesus e a morte de Jesus na cruz que foi em seu lugar. Então o objetivo não é do Espírito Santo, não é destruir você, mas pelo contrário, é erguer, guindar para cima, certo? Que acaba sendo uma redundância, é elevar você, é colocar Jesus no teu coração,
é colocar em você uma cabeça que pensa, é fazer de você alguém que se converte a Cristo, não a uma religião, é de alguém que descobriu o Cristo e o reino desse Cristo e que diz: eu quero pertencer ao reino desse Cristo. Alguém que pensa e diz assim: o Senhor morreu na cruz por mim. E se Ele morreu na cruz por mim e eu nele creio, então os meus pecados estão perdoados. Então o Espírito Santo hoje quer te convencer de que você é um pecador, de que você está desgraçadamente perdido, mas que Jesus, em seu amor e bondade, morreu para te salvar. Então receba-o como seu Salvador. E se você está frio, e se você está já distante do Espírito Santo, porque talvez você esteja até frequentando uma igreja, mas seu coração, a chama, já está lá embaixo, já está quase apagada. Se o seu fervor espiritual quase sumiu, a Bíblia diz que Jesus não veio apagar o pavio que fumeia. Ele veio hoje soprar. E o Espírito Santo hoje quer transformar você em um homem, numa mulher fervorosa, espiritual. E você que pensava que blasfemou contra o Espírito Santo, tira a ideia da cabeça. Você não blasfemou, toque em frente. Vá fazer o serviço e a obra de Deus. E seja feliz. E se você não é cristão, arrependa-se dos seus pecados. E invoque a Jesus onde você está. E creia que Ele é o Senhor. E confesse a Ele seus pecados. Confesse a Ele seus descaminhos. E diga que você quer ser guiado e transformado por Ele ao longo da sua vida. E que você quer que Ele entre no seu coração e que Ele coloque dentro de você o Espírito Santo, que vai ajudá-lo a mudar. Que Deus nos abençoe. Então, de segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos esse encontro marcado aqui. E nós temos um seminário à distância, que você pode fazer de qualquer lugar, qualquer hora do dia. É o seminário teológico à distância, né? É o EAD, né? É o ensino à distância, que está tão famoso hoje. Então, as aulas são terça e quinta, às 20 horas, e segunda e terceira segunda. Então, daqui o Ian já está colocando o Zap. Se você quer se matricular, você pode assistir às aulas assim online, às 20 horas, ou pode fazer a hora que você quiser. Fernando Marinho, grande Marinho, que alegria, meu irmão. Que alegria ter você aqui, companheiro. Grande Marinho, um abraço enorme para você, Marinho. Esse Marinho é uma bênção, é um presente de Deus na minha vida. Deus abençoe você, Marinho, grande Marinho. Saudade, meu irmão e amigo. Um abraço para sua família. Então, se você não é cristão, você pode render-se a Cristo e deixar que o Espírito Santo mude sua vida. Então, nós estamos hoje oferecendo esse seminário de qualidade na terça e na quinta. Então, 9203-7604, você manda uma mensagem de WhatsApp com um e-mail e o seu nome completo. E aí a gente responde explicando tudo. Então, até amanhã, nesse mesmo horário, certo? E hoje à noite, nós vamos ter uma aula desse seminário. Se você ainda não assistiu, você quer assistir, então hoje às 20 horas você pode assistir. Mas esse seminário você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque você pode assistir tudo, assistir só um pedaço, porque fica gravado lá no meu canal, no YouTube, tudo com letra minúscula, Gilberto Rebouças. Você digita no YouTube Gilberto Rebouças e vai estar lá, e também fica aqui. Então você tem para escolher, aí você escolhe a hora que melhor lhe aprouver. E depois a gente termina na matéria, a gente manda a avaliação para você fazer em casa, certo? Então tudo pela internet. Então ligue rápido, né? Mande uma mensagem, tá aí, o Ian colocou 9203-7604, de qualquer lugar do mundo. Você pode estudar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe, até a noite, e amanhã nós estaremos dando continuidade. Amanhã nós vamos começar a falar sobre o que o Espírito Santo faz.
Hoje nós terminamos o que fazem contra ele. Amanhã nós vamos ver o que o Espírito Santo pode fazer. Deus abençoe. Um abraço a todos, né? E não esqueça, se você quer ter uma ideia de como é o seminário, hoje à noite, às 20 horas, certo? E você já pode se matricular e hoje à noite já entrar como aluno do curso 9203-7604. Deus abençoe. Um abraço bem grande. Fernanda, Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz, Fernanda. E gostaria que você deixasse depois aí um comentário, porque eu quero responder com o maior amor do mundo. Certo? Obrigado. Deus abençoe. E até a noite, às 20 horas, aqui de novo.